Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Vamos a mais uma aula Plus, essa revisão completa de História Geral para o concurso da Polícia Militar de Alagoas, agora com o tema A Idade Média. Didaticamente, trabalhamos a Idade Média no intervalo cronológico que vai do século V até o século XV, com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, tem início a Idade Média, que termina em 1453 com a queda de Constantinopla. Professor, esse tema é muito abordado pela CESP nos concursos? Não é um tema tão favorito, mas vamos seguir o que está aí no cronograma, o que está aí no edital, no conteúdo programático, revisar com cautela, com calma. Você sabe que o concurseiro disciplinado é aquele que vai ficar atento a tudo que o edital coloca. Obviamente, eu estou alertando a vocês que não é um tema tão favorito. Porém, se de repente cair uma questão, você vai estar bem preparado. Vamos lá. Para facilitar a compreensão, no meu livro de História, eu dividi Idade Média Ocidental e Idade Média Oriental. Vamos agora abordar a Idade Média Ocidental. Para efeito didático, trabalhamos a Idade Média em Alta Idade Média, que vai do século V até aproximadamente o século XI, e depois eu vou trabalhar com vocês a Baixa Idade Média, que vai do século XII ao século XV, que já é o momento que você vai ter a crise do sistema feudal, ok? Então vamos começar com a Alta Idade Média Ocidental, ok? Do século V até o século XI. Em linhas gerais, as provas da CESP abordam justamente a formação do feudalismo, com a desintegração do Império Romano, com as invasões bárbaras. Esses bárbaros, que são povos estranhos à cultura romana, os romanos davam o nome de bárbaros a todos aqueles que não falavam latim, aqueles que também não trajavam feito um cidadão romano. Daí a expressão bárbaro, que seria o estrangeiro. Diversos grupos de estrangeiros ocuparam as fronteiras do Império Romano já a partir do século II, do século III, e obviamente os autores, os historiadores, colocam entre outros fatores que as invasões bárbaras contribuíram para a queda do Império Romano do Ocidente em 476. E obviamente você vai ter alguns grupos que vão formar reinos. Entre os reinos que eu posso citar, os reinos germânicos. Entre os germânicos você vai ter o reino dos francos. Quando eu falo justamente reino dos francos, vale a pena recordar que você vai ter justamente esses grupos que vão dar origem a diversos países, tipo os francos, origem à França. Então, o caso mais estudado em relação à Idade Média Ocidental se dá justamente em analisar o que hoje representa o território francês na Idade Média, que você vai ter a chegada desses grupos estrangeiros, desses bárbaros. Eles vão justamente cooptar práticas culturais romanas e dessa fusão vai dar origem o chamado feudalismo. O historiador Marc Bloch vai dizer que o feudalismo é um sistema econômico, político, social que surge como uma simbiose, uma mistura equilibrada entre tradições romanas e tradições germânicas. Por exemplo, entre as contribuições germânicas podemos citar a questão da confiabilidade, o voto de fidelidade, essa confiabilidade do liderado com o líder, que a gente chama de comitatus, que é justamente essa relação de fidelidade. Você também tem uma prática muito comum entre os bárbaros, que era o benefício, a entrega de terras, de uma parte daquela conquista para o soldado. Então isso também vai marcar o período feudal. E entre os romanos, a expressão vilae, que dá origem à vila, à propriedade, que dá origem também à expressão vilão, que vai ser aquela pessoa que hoje, o termo vilão tem um tom, um significado, de algo ruim, tá? Aquele personagem vilão do filme, vilão da novela. Então você vai ter essa expressão oriunda na Idade Média.
e obviamente você vai ter também o benefício praticado também entre os romanos. Então a mistura de contribuições romanas, contribuições germânicas dá origem ao feudalismo. Esse sistema econômico, político, social que marca a Europa ocidental do século V até o século XV, especialmente a França. Historiadores como Jacques Le Goff, Philippe Arrier, todos eles se dedicam a estudar o feudalismo, principalmente no território francês, entre o rio Loire e o rio Reno. Aí você pergunta, professor, como é que a CESP já abordou esse tema? Abordou justamente fazendo a análise da transição da antiguidade para o período medieval, essa transição que vai se dar justamente com a desintegração do Império Romano e a formação dos reinos germânicos, em especial o reino dos francos, que vamos ter o império, a dinastia merovingia e também a dinastia carolíngia. Mas, em linhas gerais, o feudalismo na política significou o quê? Significou uma descentralização do poder, porque os germânicos não têm a noção de Estado, essa percepção de governo único, governo centralizado. Você vai ter uma economia agrária, rural, autossuficiente e também uma sociedade estamental, porque aí você vai ter uma instituição muito forte na Idade Média Ocidental, tá? Que é a Igreja Católica Apostólica Romana. A partir do século VIII, século IX, ela passa a ter muita presença na sociedade, na política e, obviamente, todo esse controle social, político e econômico vai ter também a participação da Igreja Católica Apostólica Romana. Por exemplo, a sociedade, segundo a Igreja Católica, é tripartite. Assim como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vai ter o primeiro estamento, que vai ser justamente o clero, você vai ter a nobreza e os servos, clero, nobreza e servos. Aqueles que oram, aqueles que lutam, aqueles que trabalham. E o trabalho vai ficar sob encargo justamente desses servos que são os camponeses. Veja que a construção da Idade Média Ocidental vai se dar aí por uma fase bastante tumultuada, entre os séculos V até o século VII, mas no século VIII, século IX, você vai ter o apogeu ou a ascensão, né, e fortalecimento do feudalismo. E, obviamente, nesse modelo político, social e econômico, tem a grande participação da Igreja Católica, que tem o controle cultural, o controle aí do saber. A Igreja Católica que vai servir como referência, tá, de interpretação, tipo o trabalho. Para a Igreja, o trabalho é destinado a esses servos, esses camponeses que vão trabalhar no feudo. Olha que a expressão feudalismo, feudo, a grande propriedade, porque a riqueza durante o feudalismo é avaliada na quantidade de terras. Por isso que vamos ter a exploração dessas terras por esses servos, porque a eles eram destinados aí o trabalho. Esses servos que tem uma parte no feudo, que a gente chama de manso servil, aí você vai dizer, então a condição dele era um pouco melhor do que a do escravo. Juridicamente falando, sim, o servo não é um escravo, que aconteceu aqui no Brasil, uma propriedade, mas a produção que ele vai desenvolver vai servir também para ele pagar uma série de encargos, como a coveia, como banalidades, como a talha, a formariagem, o champar, uma série de situações que ele tinha que produzir para pagar pelo uso da terra, pagar pela quantidade de filhos que ele tinha, enfim. Então você vai ter uma exploração cruel desses servos. E obviamente não podemos esquecer que a sociedade feudal é uma sociedade de castelos. E por que esses castelos? Durante as invasões bárbaras, no finalzinho ali do Império Romano do Ocidente, muitos saíram da cidade e foram para o campo. E o castelo serve como uma fortaleza. Professor, então o castelo medieval não tem essa visão suntuosa que nós temos hoje, de grandeza, de luxo? Não tinha no início. Ele serve como refúgio, como uma proteção. Com o passar do tempo, como esses bárbaros não chegam até o interior, em muitas regiões, esse castelo agora vai adquirir um novo significado, a moradia da nobreza. E aí, obviamente, símbolo aí de poder, de status, de luxo que temos até hoje, tá? Mas aí havia uma briga muito grande entre esses nobres, porque eles queriam terras e mais terras. Daí uma prática muito comum na Idade Média, que é a suzerania e vassalagem. Quem é o suzerano? Um nobre. Quem é o vassalo que vai prestar o serviço militar? É um nobre também. Só que um nobre com mais poder e um nobre com menos poder vem desenvolver essa articulação
de suzerania e vassalagem. Até havia uma cerimônia, né, para aproximar e confirmar esse contrato. E aí você vai ter o suzerano, que vai repassar um feudo, vai pagar uma dívida, vai criar um cargo público. Então, a relação entre suzerano e vassalo, você tem um voto de fidelidade desse vassalo para o suzerano e tem investidura desse suzerano ao vassalo, que poderia ser um cargo, como falei, geralmente você tem as terras. Então, isso vai contribuir para a descentralização do poder. Então, a Europa Ocidental, entre os séculos V até o século XII e XIII, a marca indelével é justamente a descentralização política. Uma economia agrária não era produzida, não havia uma produção de elevada escala, era uma economia autossuficiente. Tá? Uma política descentralizada também, e os reis existiam sim, os reis existiam na Idade Média Ocidental, agora com um poder local, um poder regional. É a partir da Baixa Idade Média que vamos acompanhar transformações que vamos ver no vídeo na aula sobre a Idade Média, o surgimento dos estados nacionais, ok? Mas a primeira parte da Idade Média, chamada Alta Idade Média, você tem a marca aí do feudalismo, ok? É o que a CESP geralmente recorda de vocês. E, obviamente, não esquecer em relação à importância da Igreja Católica controlando o saber, controlando aí a sociedade. E, obviamente, na Baixa Idade Média Ocidental, preciso destacar para vocês o surgimento das universidades, porque aí você já tem, após as cruzadas, que foram expedições militares, religiosas, a fim de libertar no Oriente Jerusalém dos infiéis, que são os árabes, que daqui a pouquinho eu vou falar, e no Ocidente libertar a Espanha e Portugal desses árabes. E assim você tem cruzadas do Oriente e cruzadas do Ocidente a partir do século XII. E obviamente a Igreja Católica, que teve grande participação a partir da importância da Igreja em estimular essas cruzadas para o Ocidente. O Concílio de Clermont vai ser justamente o momento que você vai ter a Igreja convocando nobres para lutar contra os infiéis. Resultado das cruzadas: revigoramento urbano, revigoramento comercial e, consequentemente, enfraquecimento da Igreja, que não consegue libertar Jerusalém dos infiéis, mas consegue libertar Portugal e a Espanha desses infiéis. Daí explica, quando você estiver trabalhando expansão marítima, porque com a colonização da América, a Igreja Católica vem participando. Além da questão das reformas religiosas, já essa aproximação da Igreja e do Estado desde a Idade Média, ok? O Estado português e o Estado espanhol. Então, em relação à Idade Média Ocidental, se ligar, a primeira parte, Alta Idade Média Ocidental, feudalismo, participação da Igreja Católica. Baixa Idade Média Ocidental, as cruzadas. Você vai ter também que lembrar do revigoramento comercial, urbano, a crise do feudalismo que vai ocorrer no século XIV com a peste negra, com as guerras, principalmente a Guerra de Duas Rosas, Guerra dos 100 Anos envolvendo a Inglaterra e a França, e obviamente as revoltas camponesas chamadas de Jaqueries. Tá? Obviamente que você vai ter no mundo ocidental transformações culturais importantes, tá? Como o surgimento das universidades, a música, a filosofia de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Então, eis aqui a Idade Média Ocidental. Esses são os temas principais que a CESP já abordou em algumas provas. Vamos agora para o Oriente. No Oriente, trabalhamos da mesma forma. A Alta Idade Média, que vai do século V ao século XI, e Baixa Idade Média, do século XII ao século XV. Na Alta Idade Média, destaque para o Império Bizantino, o Império Bizantino que representa o Império Romano do Oriente, tá? O que seria hoje a Turquia. Você vai ter a sede ali, Istambul. Hoje você tem Constantinopla. Obviamente que o Império Bizantino, destaque fica para o imperador que conseguiu justamente trazer a maior expansão do Império Bizantino. Mais uma vez lembrando, o Império Bizantino ele consegue sobreviver, ele representa o Império Romano do Oriente, ele consegue sobreviver
sobreviver justamente porque você vai ter negociações com os bárbaros, você vai ter uma estrutura econômica, política e social diferente daquilo que vai acontecer com a Idade Média ocidental. Por exemplo, no Império Bizantino você vai ter uma economia comercial bastante dinâmica, um governo centralizador, tá? Você vai ter a centralização política, enquanto que o mundo ocidental, pós-queda do Império Romano do Ocidente, fica descentralizado através do feudalismo. Você tem no Oriente um governo forte que reuniu o poder político e também o poder religioso. Daí a expressão cesaropapismo. Então, cesaropapismo é justamente essa junção do poder temporal e o poder espiritual, tá? E aí você tem que lembrar também da cultura que marca o mundo oriental e também a forma de culto. O culto católico no Oriente, no Império Romano do Ocidente, tá? Você vai ter um culto que não vai aceitar imagens, que vai gerar a crise, né, do iconoclastismo, uma percepção religiosa diferente. E isso faz com que ocorra e provoque o cisma do Oriente. O que é o cisma do Oriente? A separação da Igreja Católica. A partir de 1054 você tem a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e a Igreja Católica Ortodoxa com sede em Constantinopla, atual Istambul. Então você vai ter essa separação. Na Baixa Idade Média, essa região vai ser ocupada aí pelos árabes, os árabes que estão em expansão desde o século VIII. Pós-morte de Maomé, você vai ter a expansão do Império Árabe, conquistando o norte da África, Ásia Menor, chegando também à Europa Ocidental, conquistando a Espanha e o território também português. Mas se ligar que geralmente quando você aborda o Império Árabe, já vem aquela menção hoje, né, aos atentados terroristas, aos xiitas. Não, o Império Árabe, para que você tenha ideia, nesse contexto medieval, era um império marcado até mesmo pela tolerância. O que eles queriam eram impostos, riquezas, e desenvolveram práticas culturais, científicas que precisamos lembrar, tipo o avanço da química. Eles buscaram a pedra filosofal, o elixir da longa vida, o desenvolvimento também da literatura, as Mil e Uma Noites, o desenvolvimento da filosofia com Averroes, Avicena, tá? Então você vai ter justamente um conjunto de práticas culturais como os números arábicos, tá? A matemática também tem avanço com eles. Então, em linhas gerais, você tem aqui a Idade Média Oriental, que representa o Império Bizantino, tá? E você tem também o Império Árabe. Eis aí para vocês uma revisão geral sobre a Idade Média. É um assunto muito longo, você tem 1000 anos de história, mas eu trouxe nessa revisão os pontos mais importantes que você precisa saber caso a CESP aborde. Não acho que é um tema favorito, tá? Mas aí, para deixar nossa consciência tranquila, revisamos com vocês a Idade Média. Próxima aula, vamos trabalhar a Idade Moderna, porque você sabe, o concurso disciplinado será aprovado.